Isso aí, meus amigos, minhas amigas aqui do canal do Direção Concursos no YouTube, para você continuar aí à frente da concorrência, para você estar bem preparado para essa prova. Nós estamos disponibilizando vários conteúdos aqui no canal, não só de direito eleitoral, não só de resolução de questões, mas também das outras disciplinas e dos aspectos mais importantes para a sua preparação. Como que você deve estudar, o que você deve estudar, como que você faz para manter o foco, para manter a disciplina nesse estudo, como que você consegue levar essa preparação da melhor maneira possível para que no momento em que você estiver lá com o seu caderno de prova na mão, você consiga colocar todo o seu conhecimento no papel e conseguir, claro, a vaga tão esperada, tanto por você quanto pela gente, na Justiça Eleitoral. Eu sou o Robson, você que ainda não me conhece, um prazer estar aqui com você. Sou analista judiciário de área judiciária do TRE de São Paulo, trabalho aqui no município de Votuporanga, sou chefe de cartório eleitoral atualmente, já estou aí completando 12 anos, praticamente 12 anos de tribunal, e nós estamos trabalhando aqui no Direção para levar você do zero à nomeação nesse concurso do TSE Unificado, tá bom? Você não pode, de forma alguma, perder essa oportunidade. Entre as várias oportunidades, os vários materiais que a gente disponibiliza para você, as várias ferramentas, além aqui desse nosso bate-papo totalmente gratuito no canal, a gente tem as assinaturas, né? Você tem as assinaturas onde você tem acesso aos materiais gravados, às aulas gravadas, você tem acesso aos materiais em PDF, as questões, as listas de questões com gabarito, listas de questões comentadas pelos professores, tanto as questões da banca CESP-CEBRASP, preferencialmente, claro, questões da banca CESP, mas também questões mais atuais, formuladas pelos professores, enfim, tudo aquilo que você precisa para atingir sua aprovação. E agora também não posso deixar de lembrar que nós temos os nossos planos de mentorias, tá? Uma ferramenta muito legal, muito bacana. Vários alunos já estão aderindo e estão gostando bastante. Nós temos uma mentoria específica para o concurso TSE Unificado. O seu mentor vai ser o professor Robson Oliveira. Eu estarei acompanhando o teu estudo, a tua evolução aqui, aproveitando, você me encontra também no Instagram. Se você não me segue, fica aí o convite. Então, lá na mentoria, nós vamos trabalhar juntos. Nós vamos trabalhar juntos para que eu consiga orientar o teu estudo, fazer aí o acompanhamento da sua caminhada, do seu desempenho, da sua evolução na preparação para essa prova, tá? E aí, como a gente fala tanto aqui nas nossas reuniões entre os professores, na mentoria a gente até tira dúvida, né? A gente vai muito além de tirar dúvida. Você, certamente, se você contratar a mentoria, você não vai se arrepender. É um material muito bacana. Gente, vamos começar hoje mais uma série aí de assuntos gratuitos para você aqui no canal. Nós vamos falar sobre conceito, princípios e fontes do direito eleitoral. Tá? Essa parte introdutória, ela pode, talvez, não ter uma cobrança tão incisiva na prova, né? Princípios cai bastante, fontes também sempre tem uma outra questão. A parte do conceito do direito eleitoral até é um pouco mais difícil de ser perguntado, tá? Mas é importante você conhecer o conceito doutrinário para você poder posicionar o direito eleitoral entre os outros ramos do direito, para você saber, para você ter a noção do que você vai estudar, né? É difícil a gente ter uma questão perguntando apenas o conceito, mas o conceito pode aparecer dentro ali do item certo ou errado, ou entre as alternativas da prova de múltipla escolha. Então é bem importante que você saiba qual é o conceito doutrinário, o que é o direito eleitoral, o que é o assunto que você vai estudar aqui e, posteriormente, o assunto que você vai trabalhar. Eu trouxe aqui para mostrar para você duas definições doutrinárias, uma do professor José Jairo Gomes, outra do professor Rodrigo Zílio,
elas são semelhantes, tá? Então, para o professor José Jairo, o direito eleitoral é o ramo do direito público que cuida dos institutos, normas e procedimentos que regulam o exercício do sufrágio e, por conseguinte, a concretização da soberania popular, a validação da ocupação dos cargos políticos e a legitimação do exercício do poder estatal. Gente, através dos representantes eleitos, através desse conjunto de procedimentos, de normas, de atividades, nós temos o exercício do direito ao sufrágio, que é um dos direitos fundamentais previstos na nossa Constituição, e através desse exercício limpo, legítimo, indiscutível, nós concedemos legitimidade ao mandatário, à mandatária eleita. Eles vão exercer o poder em nosso nome, a regra, aquela famosa regra da soberania indireta, e eles vão fazer isso com fundamento nos votos que eles receberam, no apoio que eles receberam dentro do exercício do sufrágio, tá certo? O professor Rodrigo, ele acrescenta aí, né, ele mantém a ideia do estudo das normas e procedimentos que organizam o funcionamento do poder do sufrágio, mas ele acrescenta, né, de modo que se estabeleça a adequação entre a vontade do povo e a atividade governamental. O escopo do direito eleitoral é assegurar que a deliberação sufragada pelo corpo eleitoral seja respeitada, fazendo com que os representantes obtenham mandatos como consequência elementar da soberania. A soberania, aqui entendida, né, como poder soberano, a soberania popular, todo poder emana do povo. E aí, o exercício desse poder, ele vai acontecer com base, com fundamento, justamente na questão do sufrágio exercido dentro da regra do jogo. Isso é, basicamente, o conceito de direito eleitoral. É para isso que o direito eleitoral serve. Principalmente, então, reforçando, né, aí aqui uma ciência autônoma dentro dos demais ramos do direito, com princípios e regras próprios que vão conferir legitimidade às eleições, aos plebiscitos e referendos, e assim vai validar o acesso aos cargos eletivos. Beleza? O direito eleitoral busca resguardar e proteger os bens jurídicos eleitorais. E aí você tem uma série de bens jurídicos para enumerar: democracia, legitimidade do acesso e do exercício do poder estatal, representatividade dos eleitos, normalidade do pleito e a igualdade de oportunidades entre os concorrentes. Então, basicamente, falando de conceito de direito eleitoral, é isso aqui que a gente tem para tratar com você, tá? Beleza, professor, eu já entendi o conceito. Agora, eu gostaria de saber até onde vai, né? Onde começa e onde acaba. Se a gente fosse traçar uma linha do tempo, onde começa e onde acaba a atuação do direito eleitoral. Veja só, a gente pode fazer isso estabelecendo desde lá do alistamento, tá? Se você pensar, regra geral, o alistamento eleitoral, quando você completa os 18 anos e faz o seu alistamento de forma obrigatória, ou quando você completa os 16 anos, né? E aí você faz o seu alistamento de forma facultativa, ele é a porta de entrada. O alistamento eleitoral, o ato de comparecer perante a autoridade, ao juiz eleitoral e se alistar eleitor, é o ato que te permite, é o ato que te confere o exercício da cidadania, né? Falei com você, quando nós estudamos direitos políticos, que no Brasil, na nossa Constituição, a ideia de cidadania ela é ligada ao exercício dos direitos políticos. Então a gente pode dizer que tudo começa com o alistamento eleitoral. Tá? O alistamento eleitoral é a porta de entrada, é o start que cada pessoa tem para se relacionar com o direito eleitoral. E aí a gente vai ver os demais momentos onde o direito eleitoral atua. E aí eu posso falar na convenção partidária, nos registros de candidaturas, né? Pensando na atividade eleitoral. Aí você tem a propaganda política é gênero, e aí aqui eu tenho a propaganda partidária e a propaganda eleitoral como espécies, tá?
a propaganda partidária para divulgar, as ideologias dos partidos, os pensamentos dos partidos, como agremiação. A propaganda eleitoral é aquela propaganda destinada a angariar votos, né, a captar votos. É o famoso vote em mim. É na campanha eleitoral que os candidatos e as candidatas pedem voto aos eleitores. Depois, nós vamos ter uma série de providências preparatórias para a eleição. Tudo isso sendo regido pelo direito eleitoral. Nós vamos escolher os locais de votação, nós vamos nomear os mesários, nomear as pessoas que vão trabalhar vão exercer esse munus público para conseguir fazer a eleição acontecer. Nós vamos trazer outros apoiadores, outras pessoas que vão apoiar, que vão dar apoio logístico para essa atividade. Nós vamos estabelecer as relações com os demais órgãos públicos, com as forças de segurança, por exemplo, reunião com os órgãos da Polícia Militar, com os órgãos das Forças Armadas, no âmbito do TSE, para que o pleito possa acontecer, aquela possibilidade que o TSE tem de pedir apoio das Forças Armadas em determinadas situações concretas, onde elas fazem necessária, tudo isso faz parte dos atos preparatórios da votação. Depois, nós temos em si o dia da eleição, primeiro e o segundo turno, onde nós temos a votação e a apuração dos votos. Tá? A votação feita pelos eleitores e eleitoras em todas as sessões eleitorais do país e depois a apuração dos votos. Tá? Hoje, este procedimento é todo eletrônico. O procedimento acontece através das urnas eletrônicas, as urnas seguras, as urnas que não têm conexão com a internet, as urnas que foram preparadas em audiência pública, das quais foram antecipadamente lacrados os programas, também em audiência pública, com fiscalização do Ministério Público, dos partidos políticos, da Polícia Federal, de uma série de órgãos aí, da sociedade civil, que acompanha essas atividades justamente para garantir a legitimidade. Depois, quando as urnas retornam aos cartórios, normalmente são os cartórios que fazem essa atividade, nós vamos transmitir as informações também em cerimônia pública de totalização desses votos, divulgação dos resultados. Tudo isso faz parte do processo eleitoral. Depois que os votos estão apurados, está tudo certinho, nós temos o ato de diplomação dos eleitos. Nós temos o ato de diplomação dos eleitos, previsto lá no Código Eleitoral, onde os eleitos e as eleitas recebem um documento, que é justamente o diploma, atestando que eles têm a expectativa de direito de tomar posse no seu respectivo cargo. E aí a gente diz, né, que o processo eleitoral termina aqui na diplomação dos eleitos. O marco final do processo eleitoral é a diplomação. Mas o trabalho não acaba aqui, porque depois nós temos que analisar as ações judiciais que decorrem do processo eleitoral. Aqui você tem uma grande possibilidade, né? Você tem a AIGE, você tem a possibilidade de ações de impugnação ainda em andamento, você tem a AIME, né, ação de impugnação dos mandatos eletivos, você tem o RCED, o recurso contra a expedição de diploma, você tem uma série de representações que podem ser apresentadas, né, representação por doação acima do limite legal, eventualmente representações por outras condutas abusivas que não se encaixa em nenhum dos outros instrumentos processuais e assim por diante. E aí nós entregamos os diplomas de justiça eleitoral, né? A justiça eleitoral entrega os diplomas aos eleitos e os eleitos vão lá perante a autoridade, perante o órgão do Poder Legislativo, normalmente, para tomar posse nos seus cargos. Tudo isso é processo eleitoral, tudo isso é regido pelo direito eleitoral, tá certo? Então, neste primeiro bloco, a gente viu toda essa parte conceitual, essa parte introdutória, né? É uma noção que você precisa ter até para você conseguir depois compreender
né, todos os institutos que você tem que estudar dentro do direito eleitoral. Espero que você tenha gostado aqui dessas reflexões, dessas informações. Diga aí nos comentários, não esqueça, né, de comentar, de deixar sua dúvida, de fazer aí as suas intervenções, são sempre muito importantes. Também de deixar o seu like nesse vídeo, se inscrever no nosso canal. Se você não for inscrito, também compartilhar esse vídeo com seus amigos. Nós vamos encerrando por aqui e no próximo bloco, nós vamos apresentar para você as fontes do direito eleitoral. Quais são as origens, né? Quais são os fundamentos do direito eleitoral. A gente se vê então no próximo bloco, no próximo vídeo. Um grande abraço, até mais!